Oi, lindeza, tudo bem? Hoje eu vou ter um papo um pouquinho mais íntimo contigo, porque eu vou te contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória com atendimento de noivas. Vem comigo! Olha, guria, vou te contar. Não foi fácil, tá? Mas hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz com os meus atendimentos de noiva, que eles estão dando muito certo. Não só eu tô tendo muita demanda, muita procura, né, pelo meu serviço, como eu tenho também muita valorização do meu trabalho. Mas essa história já foi bem diferente. Fica ligadinha aqui que eu vou te contar tudo, nos mínimos detalhes. Primeira coisa que eu vou contar vai ser um perrengue, que eu diria que nem foi tão perrengue assim na época, porque eu nem tinha me dado conta. Mas depois eu parei para avaliar e eu errei feio na maquiagem. A primeira noiva que eu atendi foi uma grande amiga minha. Provavelmente ela vai assistir esse vídeo e vai dar umas boas risadas comigo. Eu decidi oferecer para ela de presente a maquiagem dela do casamento, porque eu queria atender minha primeira noiva. Nunca tinha atendido noiva na vida. E ela teve coragem e aceitou a minha maquiagem e eu fui lá, maquiei ela pro grande dia e fui madrinha de casamento. Eu fui a madrinha dela, acompanhei ela durante toda a festa. Para começar, que eu não levei nenhum kit para retocar a maquiagem dela. Olha que gafe, a maquiadora da festa não tinha nenhum kitzinho para poder retocar a noiva. Um dos meus grandes erros nessa maquiagem foi simplesmente aceitar tudo que ela me pedia. Ela queria uma maquiagem muito leve, mas muito leve, que quase nem aparecesse que estava maquiada. E eu fiz de acordo com o que ela pediu. Mas a maquiagem não ficou muito boa e ficou sem durabilidade. Porque como eu não podia colocar pó em cima da base, a base saiu todinha, principalmente ao redor do nariz. Então, quando eu olho as fotos do casamento dela, inclusive eu lá junto com ela, porque eu sou madrinha de casamento, aquelas fotos assim onde tá o rosto dela todo de uma cor e só o nariz vermelho. Sério, que vergonha, gente. Mas acontece, né? Primeira noiva e eu realmente atendi muito as demandas dela. Outra demanda dela foi de não fazer nada nos olhos. Não podia cílio postiço, não podia delineado, a sombra tinha que ser só uma sombra de nada aqui no cantinho. Chegou no final, a maquiagem não ficou tão bonita assim. A maquiagem quase não aparece nas fotos. Então, o que eu posso dizer pra vocês? A minha primeira experiência com noiva não foi tão legal assim. Aí alguns meses se passaram, eu comecei a atender mais clientes, daí maquiagem do dia a dia mesmo, maquiagem pra festa, comecei a pegar mais segurança, entender melhor como que funciona a maquiagem, que às vezes a cliente te fala uma coisa e não é exatamente aquilo que ela quer passar, ela quer na verdade outra coisa. Eu comecei a ter mais segurança e decidi começar a oferecer o meu serviço de maquiagem para noivas. E aí essa primeira noiva que me contratou, eu me lembro que eu fiz um baita de um desconto. Eu cobrei até menos do que eu cobrava a minha maquiagem convencional na época. Porque eu queria tanto fazer noiva, era o meu sonho trabalhar com noivas, que eu decidi que eu ia fazer desconto para conseguir atender a primeira noiva. Porque eu queria ter portfólio, porque eu queria ter fotos e tudo mais. Mas aí aconteceu uma coisa muito ruim nesse atendimento. A noiva em si era uma pessoa muito querida, atendi ela com muito carinho. Ela foi muito grata a mim pela maquiagem, mas ela não estava dando tanto valor para o meu trabalho como as noivas que eu tenho hoje em dia, por exemplo. Hoje em dia, as noivas que eu atendo, elas têm uma relação de amizade comigo. Então, a gente confraterniza juntas, elas me respeitam muito, me valorizam muito. E naquela época, eu não conseguia ter essa autoridade. Então eu atendi a noiva, eu era apenas uma pessoa prestando serviço. E aí aconteceu uma coisa muito chata, que no atendimento, a gente foi até o local, e aí ao final dos atendimentos, uma das madrinhas começou a falar que tinham roubado a carteira dela, que era uma carteira vermelha, nunca vou esquecer. Quando vieram me perguntar se eu tinha roubado a carteira, eu fiz questão de abrir minha maleta, né, revistarem, porque eu sabia que eu não teria roubado nada. Mas eu tava com a minha consciência tranquila. Ao mesmo tempo, eu tava muito triste com aquela situação. Foi aí que a madrinha continuou me pressionando. Não, mas a carteira tem que estar aqui, ela não pode ter saído desse quarto. E aí foi, assim, ó, uma das piores cenas da minha vida. Foi
uma situação muito difícil de humilhação, porque aquela madrinha continuava insinuando que eu tinha roubado aquela carteira, e aí eu tive que pegar minha maleta de maquiagem com várias maquiagens importadas, produtos assim que podem quebrar e que eu teria um prejuízo enorme. Eu peguei a minha maleta de maquiagem, eu abri a minha maleta e eu virei. Foi difícil até porque a maleta era pesada, eu simplesmente virei em cima da cama, daquele quarto onde eu tava fazendo os atendimentos. Eu virei todas as minhas maquiagens ali em cima daquela cama, ficou uma desorganização, ficou maquiagem tudo misturada e depois para guardar de volta eu não consegui guardar organizando, tive que guardar de qualquer jeito dentro da maleta, então aquilo me deu uma tristeza profunda, assim, sabe? Ter que passar por essa situação. E foi nesse momento que eu percebi que eu estava comunicando alguma coisa muito errada da minha imagem, da forma como eu atendia, a imagem que eu queria passar para minha cliente estava muito errada, estava muito desalinhada com o que eu realmente oferecia. Porque o serviço que eu oferecia era um serviço muito personalizado. Quando eu atendo uma noiva, eu tô disponível para ela o dia inteiro. Eu ajudo a fechar o vestido. Se precisar ir buscar o buquê, eu vou buscar o buquê. Eu tô ali disponível para a noiva. Não é só a maquiagem, né? E tem toda uma conversa antes. Como eu já falei, eu acabo me tornando amiga da noiva. E eu percebi que para eu realmente conquistar a cliente que eu queria conquistar, eu teria que mudar muito a minha atitude, meu posicionamento. Foi aí que eu decidi ir para Nova York estudar airbrush. Então eu fiz os meus cursos de airbrush em Nova York. E quando eu voltei, eu já voltei com alguns atendimentos agendados de airbrush e comecei a conquistar muitas clientes por causa dessa técnica. E hoje em dia eu consigo ter uma autoridade que eu não posso dizer que é só por causa do airbrush. Tem muita coisa envolvida, muitas coisas que eu mudei, questão de imagem pessoal, a forma como eu passo o meu valor, a forma como eu comunico o valor do meu trabalho, tudo isso mudou. Mas o airbrush, ele foi a porta de entrada para eu conseguir cobrar até 8 vezes mais o que eu cobrava antes. Eu saí de uma noiva que eu cobrava R$100 o atendimento e passei a cobrar R$800. E foi muito chocante para mim quando eu atendi a primeira noiva em airbrush, que eu cobrei R$800 pelo pacote da noiva, e ela aceitou, ela não pediu desconto, ela não reclamou, inclusive elogiou muito o meu trabalho. E depois disso eu consegui me reposicionar, aumentar ainda mais o valor do pacote de noiva. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, é essa: se especializem. Façam muitos cursos, mostrem o trabalho de vocês, aprendam a se comunicar, a mostrar o trabalho de vocês nas redes sociais, porque isso tudo vai atrair as noivas. Espero que tu tenha gostado de assistir um pouquinho sobre a minha história. Eu sei que tem perrengues, tem uma história que é um pouco chata até, mas na verdade mesmo, acho que tudo isso foi muito importante para mim e eu sou quem eu sou hoje por causa da minha história. E se vocês querem saber mais coisas sobre a minha vida, mais conteúdo sobre maquiagem, não se esqueçam de se inscrever, curtam, compartilhem e me sigam lá no Instagram, @ind_mua. Tchau, tchau!